Fala verdinhos, como é que vocês estão? Sábado é dia dos namorados, então hoje a gente vai fazer um bolo super especial, que é dividido em 4 etapas. E eu vou explicar uma por uma. Uma massa, que é um pão de ló, uma cobertura, que é o buttercream, e 2 recheios, um brigadeiro e um creme belga com morango. Então fica comigo até o final do vídeo. Esquece de se inscrever aqui embaixo, toca no bongzinho para receber todas as notificações e vamos para a receita. Primeiro, o pão de ló é uma massa super tradicional e a mais simples de todas. Ela leva basicamente ovos, açúcar e trigo. Na nossa receita eu vou colocar amido também para dar uma fofura a mais. Muita gente não gosta do pão de ló porque ele tem gosto de ovo muito forte. Porém, a realidade é que muita gente pula as etapas do bolo. Então aqui eu vou mostrar para vocês qual é a técnica correta do pão de ló para tirar aquele cheiro muito forte e também dar uma suavizada no sabor. Quando você cozinha os ovos em banho-maria com açúcar, ele vai dar uma amolecida nas proteínas do ovo. Isso vai reduzir um pouco aquele odor e também vai deixar uma estrutura muito mais firme depois que você bater. Você vai colocar ar nessa massa e ela vai se manter estruturada por mais tempo. Eu quebro 4 ovos, um a um, separados para não perder nada se tiver algum podre no meio, e adiciono 120 gramas de açúcar. E misturo com o fouet até começar a espumar. Não precisa dissolver o açúcar, ele dissolve no banho-maria, que a gente vai colocar em fogo baixo, mexendo sempre para não cozinhar as bordas e cuidando para essa água não ferver e nem tocar no fundo do bol. Passo essa mistura por entre os dedos para sentir o grão do açúcar. Se eu não sentir mais, está pronto. Então eu coloco na batedeira e vou bater até praticamente dobrar de volume, ou atingir a temperatura ambiente. Quanto maior fica essa espuma, mais airado vai ficar o seu bolo, então mais macio. Aí eu adiciono 120 gramas de farinha em 3 etapas, sempre peneirando elas e misturando com todo cuidado para não perder todo esse ar que foi incorporado. E é importante mexer de baixo para cima, sempre envolvendo a massa. Aí eu adiciono o amido também peneirado e misturo novamente. Então eu divido em 2 formas de mais ou menos 17 centímetros, tentando manter mais ou menos o mesmo peso em cada uma, para que o bolo fique retinho. Eu dou umas batidinhas para sentar e levo a assar. O importante do bolo é quando você tira do forno deixar ele resfriando em temperatura ambiente. Se você colocar na geladeira ele pode abatumar na hora. Então deixe em cima da bancada resfriando e de preferência em cima de uma grade, para que ele não fique úmido embaixo. Enquanto a nossa massa está ali no forno, a gente vai fazer o brigadeiro e o creme belga. Uso uma lata de leite condensado, uma colher de manteiga que eu misturo muito bem, uma xícara de chocolate picado que eu também vou misturar para que derreta por igual quando entrar no fogo, e em um bowl para reservar eu coloco uma caixa de creme de leite, uma colher de cacau e misturo para dissolver, e não ficar engruminhado depois. Eu levo a panela para o fogo e vou mexendo com todo cuidado, sem bater. Eu não posso pegar e simplesmente começar a bater essa mistura desse jeito, porque senão o brigadeiro fica elástico, fica uma borracha. Então eu tenho que ter esse cuidado. Você só vai desgrudando do fundo. E quando ele começar a atingir o ponto de brigadeiro e efetivamente desgrudar da panela desse jeito, eu adiciono aquela mistura de creme de leite e cacau. Por que eu não coloquei no começo? Porque senão o creme de leite evapora muito e eu quero que ele fique bem cremoso para rechear esse bolo. Aí eu coloco esfriar em uma travessa em temperatura ambiente, em cima da bancada. No creme belga eu junto 3 gemas peneiradas, uma lata de leite condensado, uma caixa de creme de leite e misturo muito bem. Você sempre tem que misturar tudo para que já entre homogêneo no fogo. E eu dissolvo o amido em leite gelado, 200 ml e uma colher de amido, porque assim ele também não vai empelotar. Aí eu misturo tudo isso na panela e vou levar para o fogo. O creme belga eu cozinho em fogo médio, mexendo sempre. Tem que cuidar para a gema não cozinhar. Até o ponto do brigadeiro também. Tem que deixar ele bem espesso para segurar esse recheio. Aí eu coloco esfriar em uma travessa, coloco um plástico filme tocando o creme para que não crie aquela película. A calda de açúcar é a parte mais simples desse bolo. Você só vai colocar uma xícara de açúcar, uma xícara de água e deixar cozinhar por mais ou menos 10 minutos. Não tem que pegar ponto nenhum, não tem que ficar de cor nenhuma, ela só precisa dar uma cozinhadinha para quebrar esse açúcar, tá? Mas ela não pode ser só açúcar dissolvido na água, senão ele só vai empapar a massa, só vai ficar uma gororoba, uma gosma ali dentro. Então você precisa dar uma cozinhadinha bem de leve nesse açúcar. Agora a gente vai para a cobertura. O buttercream é uma cobertura muito amanteigada para o bolo, tem um gosto muito presente de manteiga. Normalmente as coberturas de bolo não são muito gostosas, elas não têm um sabor muito presente.
E o buttercream é o que eu acho mais suave e tem aquela manteiguinha no fundo, então dá uma... sabe? Só que o buttercream, ele é uma receita um pouquinho instável. Eu uso a versão com o merengue suíço. O merengue suíço é aquele que você coloca o açúcar e as claras em banho-maria e depois bate na batedeira até resfriar. Na minha percepção, é o merengue mais estável de todos. É o que vai manter essa cobertura em pé, firme, coladinho no bolo. Para tingir de rosa, eu usei um corante vermelho natural que eu ensino lá no meu Instagram como faz, com beterraba. Você simplesmente bate a beterraba no liquidificador até ficar um suquinho com pouquíssima água e reduz no fogo baixo. Aí você só mistura ali 1 ou 2 colheres. Cuida para não adicionar muito líquido no buttercream, senão ele vai desandar também. É uma receita bem instável, tá? Para o buttercream eu coloco 3 claras, 150 gramas de açúcar e misturo muito bem até começar a espumar. Vai ficar um creme bem mais espesso do que aquele que a gente usou no pão de ló, porque esse é um merengue suíço. Então eu coloco em banho-maria e vou batendo até o açúcar dissolver. Você vai perceber que ele fica bem mais branquinho, porque aqui eu estou usando só a clara. Aí eu coloco na batedeira e bato até quase triplicar de tamanho. Vou adicionando a 250 gramas de manteiga 1 colher por vez. Eu preciso fazer isso com muita calma, senão a massa desanda. E vai parecer no começo que tá desandando mesmo, e é normal ela ficar um pouco mais líquida, mas quanto mais manteiga você coloca, mais ela vai firmando. E esse é o ponto que ela tem que ficar. Até parece que tá talhado, mas é isso mesmo. É nessa etapa que você vai colocar o corante natural ou alguma essência que você queira e vai misturar muito bem, cuidando para não adicionar muito líquido no creme. Então você vai misturar até ficar tudo homogêneo. Se você não for usar a cobertura no dia, guarda na geladeira, porque ela pode separar a manteiga, pode separar as claras, então é bom manter refrigerado, é muito importante isso. Mas na hora de usar, não esquece de tirar para ele ficar cremoso naturalmente. Você não pode aquecer ele para conseguir espatular, ele precisa estar em temperatura ambiente. Para cortar o bolo, você vai primeiro passar a faca em volta dele todo, marcando esse círculo, para depois começar a entrar com a faca cortando efetivamente. Que assim você garante que vai ficar um corte retinho, liso, assim como eu estou fazendo. Eu estou usando uma bailarina que gira, mas não precisa ser assim. Aí eu vou começar a molhar com a nossa calda e não precisa ter medo. Você só não pode deixar o bolo encharcado, mas é bom umedecer ele bastante, porque o pão de ló seca muito rápido. E para espalhar o recheio eu gosto de colocar no centro e ir empurrando para as bordas. Se eu perceber que vai precisar de mais, eu coloco depois, mas eu não exagero logo no começo. Assim eu garanto uma estabilidade nessa massa. Pois então, depois de um tempo eu percebi que o meu celular tinha acabado a memória e eu acabei não gravando as primeiras partes do bolo recheado, então eu só tenho as 2 últimas camadas para mostrar, mas a lógica é a mesma para todas elas. O brigadeiro eu espalho exatamente da mesma forma. Começo pelo centro empurrando para as bordas. Sempre com cuidado, porque ele é um pouco mais espesso que o creme belga. E as camadas com o creme belga, eu vou colocar morango. Eu vou colocar ele picadinho para facilitar o corte depois. Eu gosto de deixar ele um pouco maior para ter textura, mas nunca inteiro, porque isso pode acabar deformando a massa quando passa a faca. E coloco uma gota bem grande no meio para colar a camada de cima. Aí eu empurro o bolo para assentar tudo no lugar. Fruta fresca em bolo é um problema, porque para estragar tudo é aqui, ó. Estragar no sentido de azedar. Eu não gosto do termo azedar porque dá a impressão de que tudo que estraga fica azedo, mas não é bem assim. O ovo, por exemplo, quando tem salmonela, não tem nenhuma alteração. Isso pode acabar enganando. Porque a fruta fresca, quando é cortada, ela começa a fermentar na hora. Isso vai fazer com que toda a estrutura, tudo que está em contato com ela, fermente junto. A massa, os cremes, os recheios, tudo. Então, normalmente se usam geleias, compotas, esse tipo de coisa para bolo. Ou fruta cristalizada também. Mas eu, pessoalmente, não gosto de bolo assim. Eu gosto de fruta fresca. Então, eu tomei esse cuidado. E também, nesse caso, o nosso bolo tem recheio à base de leite, tem a cobertura, que é o buttercream, à base de manteiga, tem a massa com bastante ovos, então a validade dele já é curta também. Então vai acabar não interferindo tanto assim. Mas só que como eu estou usando fruta fresca, esse é o ponto que você tem que prestar atenção. A validade do meu bolo vai ser de até 2 dias, então no máximo 2 dias eu tenho que consumir ele todo. Por isso eu fiz de um tamanho que eu sei que nesse período já vai ter acabado. E tem muito bolo também que você consegue congelar sem problema nenhum. Você consegue congelar o que você quiser, na verdade, mas algumas coisas não ficam boas, né? Só que esse bolo eu não recomendo. Por quê? Porque o creme belga tem amido, e o amido, quando congela, ele junta a água. E daí, quando descongela, vai soltar toda essa água na massa. Você pode congelar frutas sem problemas,
porém não para comer como se fosse fresca. Elas vão ficar com uma textura esquisita demais. Porque no freezer a água cristaliza e vai acabar rasgando tudo que for fibra ali, rasgando a fibra das frutas, das carnes e assim por diante. Por isso muita coisa você pode congelar, mas não é o mesmo quando você descongela, apesar de não ter perda nutricional na maioria dos casos. Para fazer a decoração, eu coloco o buttercream em um saco de confeitar e vou espalhando aos poucos dos lados. Vai ficar bem grotesco assim mesmo, mas depois eu passo a espátula e vou ajeitando. Eu vou finalizar com um pentezinho plástico para deixar essa textura. Aí eu coloco morangos em cima. Esse é o bolo pronto. Eu levei para casa do meu namorado, então eu acabei não gravando um vídeo. Eu tenho essas fotos que tirei lá bem rapidinho. Então esse é o nosso bolo. Por hoje é isso, feliz Dia dos Namorados, manda esse vídeo pro teu namorado, pra tua namorada, pra ele fazer essa receita pra você. Comenta aqui embaixo que se você gosta de conteúdos assim, se você gosta de receitas de confeitaria, que eu prometo que eu vou trazer mais. Não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima e tchau!